Bom, pessoal, então nós vamos dedicar essa aula à correção dos exercícios da aula passada. Afinal de contas, não adianta nada nós avançarmos na disciplina se essa questão da criação, da definição do problema, ela não estiver muito bem clara na cabeça de vocês. Então vamos lá. O primeiro exercício dizia o seguinte: uma empresa possui dois tipos de produtos, P1 e P2, cujas demandas estão limitadas a 4 toneladas e 6 toneladas por semana, respectivamente. Sabemos também que ambos produtos compartilham uma máquina chamada M1 em seu processo produtivo, sendo que a mesma pode operar por apenas 18 horas semanais. Com base nas tabelas abaixo, formule um modelo matemático para encontrar o mix de P1 e P2 que maximize o lucro. Então aqui nós temos uma tabela que mostra então que P1 tem um tempo de processamento de 3 horas por tonelada e dá uma contribuição para o lucro de R$ 3.000 por tonelada. E P2, ela tem um tempo de processamento de 2 toneladas e uma contribuição para o lucro da empresa de 5.000 toneladas. Então, lembra que nós falamos quais são os 3 elementos que nós temos que definir aqui? As variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. Nesse caso, a empresa tem o produto P1 e um produto chamado P2. Então, nós vamos chamar a quantidade a ser produzida de P1 de X1 e a quantidade produzida de P2 de X2. São as nossas duas variáveis de decisão. Com isso, fica fácil criar a função objetivo. Primeiro ponto, a função ela pretende maximizar ou minimizar. Nós vamos maximizar o lucro. Então, é uma função de maximização que o resultado será dado por 3.000, que é a contribuição do produto P1 para o lucro, multiplicado pela sua quantidade, que nós estamos chamando X1. E nós vamos somar a esse valor 5.000, que é a contribuição de P2 para o lucro, vezes a quantidade a ser produzida de X2. Quando nós somarmos, então, esses dois elementos, nós vamos encontrar a quantidade de lucro que a empresa vai oferir. Só que nós temos restrições. Quais são as restrições? O que diz aqui no exercício? Aqui diz que existe uma limitação de demanda para P1 de 4 toneladas por semana e existe uma limitação de P2 na ordem de 4 toneladas por semana. Isso nós vamos traduzir, então, nas seguintes restrições. A quantidade de P1, que é X1, tem que ser menor ou igual a 4, e a quantidade de P2, que é X2, tem que ser menor ou igual a 6. E aqui nós temos uma outra restrição. Esses dois produtos são feitos numa máquina chamada M1, e essa máquina ela só consegue produzir 18 horas semanais. Isso também vai se transformar numa restrição. Para achar essa restrição, o que nós vamos verificar? Quanto cada produto ocupa da máquina. Então, olha só, olhando lá na tabela. P1 gasta 3 horas para cada tonelada produzida. E P2 gasta 2 horas por tonelada produzida. Então, isso também vai entrar numa restrição. A quantidade X1 multiplicado por 3 mais a quantidade de P2, que é o X2, multiplicado por 2, tem que ser menor ou igual a 18, que são as 18 horas de restrição da máquina, ok? Então, essas são as restrições de mercado e de máquina, e além disso, lembre-se que nós sempre teremos que ter as restrições de não negatividade, que neste caso é X1 e X2 tem que ser maior ou igual a 0. Agora, o exercício 2 diz o seguinte: uma certa agroindústria do ramo alimentício tirou de produção uma certa linha de produto não lucrativa. Isso criou um considerável excedente na capacidade de produção. A gerência está considerando dedicar essa capacidade excedente a um ou mais produtos, identificados como produtos 1, 2 e 3. A capacidade disponível das máquinas, que poderia limitar a produção, está resumida na tabela a seguir. A máquina A ela tem um tempo disponível em horas de máquina de 500, a máquina B tem um tempo disponível de 350 e a máquina C um tempo disponível de 150. O número de horas de máquina requerido por unidade dos respectivos produtos é conhecido como coeficiente de produtividade e está expresso em horas de máquina por cada unidade produzida e está representado na tabela a seguir. A máquina A, para fazer o produto 1, ela gasta 9 horas,
o produto 2, 3 horas, o produto 3, 5 horas. Para a produção desses produtos, na máquina A, cada produto tem um tempo diferente. Já na máquina B, o produto 1 gasta 5 horas, o produto 2 gasta 4 horas e o produto 3 não gasta hora nenhuma. É porque ele não é processado nessa máquina, quando você tem um valor igual a 0. E a máquina C, ela gasta 3 horas para o produto 1, nada para o produto 2, novamente, significa que esse produto não é processado na máquina C, e 2 horas do produto 3. E o lucro unitário estimado é de R$ 30 para o produto 1, R$ 12 para o produto 2 e R$ 15 para o produto 3. Então o problema aqui é determinar a quantidade de cada produto que a firma deve produzir para maximizar seu lucro. Então vamos lá. Quais são as variáveis de decisão? O que nós não conhecemos e que tem que ser definido? A quantidade de P1, a quantidade de P2 e a quantidade de P3, que nós estamos chamando respectivamente de X1, X2 e X3. E a função objetivo, de novo, é maximizar ou minimizar? Maximizar o lucro. Repare lá no finalzinho da página. E como é que nós vamos encontrar o lucro? O lucro é definido por R$ 30, que é a contribuição do produto 1, multiplicado pela sua quantidade, mais R$ 12, que é a contribuição do produto 2, multiplicado pela quantidade que será definida, mais R$ 15 vezes a quantidade de X3, que também será definida. E quais são as restrições? Nesse caso especificamente, nós só temos aquelas restrições de máquina. Repare ali, cada tipo de máquina, A, B e C, tem o quê? Tem um tempo disponível total. Existe uma determinada quantidade de horas máquinas disponível para cada equipamento processar o produto 1, 2 e 3. E aí, para criar a restrição, basta então que a gente jogue quanto cada produto X1 gasta na máquina 1. Então, olha só, a primeira linha da restrição, nós estamos falando da máquina A. Na máquina A, reparem aqui, eu gasto 9 horas para processar o produto 1. Então, eu multiplico 9 vezes a quantidade do produto 1, mais, nessa máquina, eu gasto 3 horas para cada produto 2, então 3 vezes x2, mais 5 horas na máquina C, vezes 3 horas para cada produto 3. Então, nós vamos ter 9 horas do produto 1, 3 horas do produto 2, 5 horas do produto 3, vezes as suas respectivas quantidades, tem que ser menor ou igual a 500, que, se nós viermos aqui, é a quantidade de tempo que eu tenho disponível para a máquina A. E a nossa segunda linha, que será a restrição da máquina B, vai ser o quê? 5 horas gastas para o produto 1 vezes a sua quantidade de horas, mais 4 horas, que é o tempo gasto para o produto 2 vezes a quantidade do produto 2, mais 0,x3, nesse caso, como nós vimos, esse produto não é processado na máquina B. A somatória, então, tem que ser menor ou igual a 300. E a mesma coisa, então, cai na terceira linha, que é a restrição ali da máquina C. A somatória da quantidade dos produtos 1, 2 e 3 vezes os seus tempos de processamento na máquina C tem que ser menor ou igual a 150. E nesse caso também nós temos a restrição de não negatividade, que é x1, x2 e x3, que são as quantidades, elas têm que ser menor ou igual a 0. Ok? E aí nós vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: uma metalúrgica deseja maximizar a sua receita bruta. Então já coloca aí na cabeça. Essa função objetivo tem que ser uma função de maximização. E a tabela abaixo mostra a proporção de cada material na mistura para a obtenção das ligas passíveis de fabricação. O preço está cotado em reais por tonelada da liga fabricada. Também em toneladas estão expressas as restrições de disponibilidade de matéria-prima. Então, nesse caso aqui, nós não vamos ter restrição de máquina, nós vamos ter restrição de matéria-prima, dos componentes que são usados
para a fabricação de cada liga. Além disso, devido a restrições do mercado, a empresa só consegue vender, no máximo, 25 toneladas da liga 1. Então, com base nessa situação, resolva as questões abaixo. Então, olha só. Aqui, quais são as nossas variáveis de decisão que nós não conhecemos? A quantidade a ser produzida da liga 1, da liga 2 e da liga 3, que nós vamos chamar, respectivamente, de x1, x2 e x3. A nossa função objetivo ela vai maximizar o lucro. Aliás, vai maximizar a receita bruta. E como é que eu acho a receita bruta? Eu pego o valor que eu vou faturar, que é o valor que eu vou vender, né, o meu preço de venda, da liga 1, que é 700 por tonelada, e vou multiplicar por x1, que é a quantidade a ser produzida. Então, nesse caso, eu relaciono que a quantidade produzida é igual à quantidade vendida. A mesma coisa para o produto 2, que é a liga 2. Eu vou pegar R$ 600 por tonelada, vezes a quantidade a ser produzida da liga 2, mais R$ 500 por tonelada, vezes a quantidade a ser produzida da liga 3. Então, nesse caso, as restrições que nós temos são restrições de matéria-prima. Então, vejam, eu só tenho 25 toneladas de cobre, olha ali na primeira linha da nossa tabela, 20 toneladas de zinco e 15 toneladas de chumbo. Então, notem, cada uma das minhas linhas da restrição se refere a uma determinada matéria-prima. E aí é fácil. Bom, se em cada produto eu uso uma proporção diferente, é só eu multiplicar, então, essa proporção pela quantidade a ser produzida de cada produto, de cada liga, que eu vou obter a quantidade a ser utilizada. Então, veja só, na liga 1, nós usamos 0,50, ok? Então, ali está a proporção de cobre, né? Então, a metade, ok, desse produto aqui é de cobre, tá? Então, nós vamos ter aqui 50 vezes a quantidade de produção da liga 1, mais, o que mais onde mais nós usamos o cobre? Na liga 2, qual a proporção? 0,20. Tá? Então, nós vamos multiplicar 0,20 vezes a quantidade da liga 2 e na liga 3 nós usamos 40%, 0,40, multiplicado então pela quantidade de x3. Então, a soma daquilo que eu vou usar na liga 1, na liga 2 e na liga 3 vai definir qual é o meu uso de cobre e esse uso ele tem que ser então menor ou igual a 25. Aí eu faço a mesma coisa. Eu pego a proporção, agora de qual material? Linha 2, zinco. Na liga 1 eu uso 25%, na liga 2 eu uso 30% e na liga 3 eu uso 50%. Essa proporção multiplicada pelas respectivas quantidades tem que ser menor ou igual a 20. Idem na linha número 3, porém agora para o chumbo. Eu uso 25% na liga 1, 50% na liga 2 e 10% na liga 3. Isso multiplicado pelas suas quantidades tem que ser menor ou igual a 15. Reparem, só para fins de verificação. Se eu somar todas as proporções de x1, que é 0,50, 0,25, 0,25, tem que dar 100. Por quê? Porque a linha 1 é cobre, a linha 2 é zinco e a linha 3 é chumbo. Então, a composição total tem que dar 100%. Idem para a segunda coluninha, 0,20 mais 0,30 mais 0,50 tem que dar 1, ou 100%. E do outro lado, na terceira coluna também, 0,40, 0,50 e 0,10 tem que ser igual a 1. Essas são as restrições de matéria-prima. Mas eu tenho que fazer uma outra verificação. A quantidade de x1 não pode ser maior do que 25. Por quê? Olha lá o que está ali no último parágrafo da nossa definição. Devido a restrições do mercado, a empresa só consegue vender no máximo 25 toneladas. Então, não adianta eu fabricar mais do que isso que o mercado ele não pega. Então, x1 tem que ser menor ou igual a 25. E aí também nós temos as restrições de não negatividade. x1, x2 e x3 tem que ser maior ou igual a zero. E no exercício 4, nós temos
o seguinte objetivo: definir a quantidade de cada elemento de forma a seguir a dieta com o menor custo possível. Então aqui a ideia é o seguinte: montar uma dieta que saia a um custo acessível. Essa dieta ela tem que ter uma quantidade mínima de carboidratos, de proteínas e um limite de gorduras. Então, nós temos dois elementos aí, carne e batata, cada um desses elementos com uma quantidade específica de carboidrato, de proteínas e de gordura. E na dieta você tem as limitações, que carboidrato tem que ser superior a 50 gramas, proteína superior a 50 gramas e gordura menor ou igual a 60, ou seja, abaixo de 60. E já que essa dieta tem que ser montada ao menor custo possível, então, no caso aqui, nós vamos ter o custo da carne R$ 4,00 o quilo, claro que isso é um valor hipotético, e a batata R$ 2,00 o quilo. Então, para que nós façamos a análise do problema, nós vamos definir, então, as variáveis de decisão como sendo x1, que é a quantidade de carne a ser utilizada na dieta, x2, que é igual à quantidade de batata a ser utilizada na dieta. E a função objetivo, ela pretende o quê? Minimizar. Então, aqui, veja só, a primeira função que a gente encontrou de minimização. Então, nós vamos minimizar o valor. E como que esse valor é encontrado? Eu pego a quantidade de carne, que é x1, e multiplico por 4, que é o seu custo, e multiplico a quantidade de batata, que é x2, pelo seu custo, que é 2. E quais são as restrições? Então, cada uma daquelas linhas refere-se a uma daquelas restrições que nós vimos no exercício. Olha lá. Primeira linha, carboidrato. Segunda, proteínas. Terceira, gordura. Aqui estão as restrições. Quer dizer, a quantidade de carne vezes 5%, mais a quantidade de batata vezes 15%, tem que ser maior ou igual a 50 em termos de carboidrato. Agora, a segunda restrição, que é de proteínas, nós vamos pegar 20%, que é a composição da carne, pela sua quantidade, mais a quantidade de batatas vezes 5%. Tem que ser também maior ou igual a 50. E no caso da gordura, nós vamos pegar a composição dela na carne, que é 15%, multiplicar pela quantidade de carne, e a quantidade na batata, a quantidade de batata, no caso, multiplicado por 2%. Tem que ser menor ou igual a 15, né? Os dois primeiros maior ou igual e o terceiro menor ou igual a 15. E aí nós temos, então, as restrições de não negatividade, que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Já no outro exercício, no exercício número 5, a princípio parece ser um pouco complexo, mas não é. Olha só, um fazendeiro possui 400 hectares cultiváveis com milho, trigo e soja. Então ele pode plantar todos essas três culturas. Cada hectare de milho exige 200 unidades monetárias para a preparação do terreno, 10 homens-dia de trabalho e gera um lucro de 600 unidades monetárias. Já um hectare de trigo implica em um custo de 240 para a preparação do terreno, 16 homens-dia de trabalho e dá um lucro de 700. Da mesma forma, um hectare de soja exige 140, 12 homens-dia e dá um lucro de 550. O fazendeiro dispõe de 80 mil para poder custear as despesas, para cobrir os custos de trabalho, 6 mil homens-dia de mão de obra. Então, com base nessas informações, elabore um modelo de programação linear de modo a calcular a alocação de terra para os diferentes tipos de cultura com o objetivo de maximizar o lucro. Então, aqui é bem simples. Nós vamos definir x1, x2 e x3, que são as quantidades de hectares de milho, de trigo e de soja. E se o nosso objetivo é maximizar, como é que nós vamos maximizar? Bom, cada hectare de milho contribui com 600, cada hectare de trigo contribui com 700 e cada hectare de soja contribui com 550 para obtenção do resultado final. Então, eu multiplico as quantidades de hectare de cada cultura pela sua respectiva contribuição financeira. E aí nós vamos ter aqui 3 restrições. A diária,
a restrição de área cultivável, a redução de custo de preparação do terreno e a restrição de homens-dia disponíveis. Cada elemento desses tem que ser, então, uma restrição diferente. Então, a primeira delas é simples. x1, x2 e x3 somados tem que ser menor ou igual a 400, que é a quantidade de área cultivável que eu tenho. Eu não posso plantar mais do que isso. Então, a soma das quantidades de cada cultura tem que totalizar um valor menor ou igual a 400 hectares. E a minha outra restrição é o custo de preparação do terreno. Neste caso, eu tenho um custo de 200 para cada hectare, né, de milho, 240 para o trigo e 140 para a soja. Então, eu também multiplico esse custo de cada cultura pela quantidade que eu vou plantar e esse custo ele tem que ser menor ou igual a 80 mil. Já na quantidade de homens-dia disponíveis, nós vamos ter que a cultura do milho gasta 10 por cada hectare, a cultura de trigo 16 e a cultura de soja 12. Da mesma maneira, eu multiplico cada fator de utilização pela respectiva quantidade e essa quantidade total tem que ser menor ou igual a 6.000 homens-dia disponíveis, que é a minha restrição. Também, por último, a restrição de não negatividade, que diz que x1, x2 e x3 tem que ser maior ou igual a zero. Ok? E no caso, nós temos o sexto exercício. Porém, como vocês já fizeram esse exercício durante a nossa disciplina de logística, esse eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Tá? Então, vejam só. É extremamente importante que vocês saibam definir corretamente o problema e que vocês saibam identificar as variáveis de restrição, a função objetivo e também as restrições. Lembrando que, sem esse conhecimento, não dá para montar os esquemas de resolução desses problemas. Outra coisa que vocês perceberam, a pesquisa operacional ela pode ser aplicada, como nós vimos isso lá na primeira e na segunda aula, a vários problemas. Então, aqui nós tivemos problema de logística, nós tivemos problema de produção relacionado com restrição de máquinas, problemas de produção relacionados à restrição de uso de matéria-prima, a uma dieta. Então, dá para perceber que a aplicação é extremamente ampla. Então, vale a pena muito aprofundar no estudo dessa disciplina, tá ok? Nos vemos, então, na próxima aula, onde nós faremos mais exercícios. Um abraço.